é ser grande benemérito do Flamengo? Ser grande benemérito do Flamengo é um reconhecimento por parte do clube de tudo aquilo que a gente fez aqui durante anos, tentou ajudar a colaborar, e uma honra muito grande para cada um de nós que é grande benemérito. Então foram mais de 50 anos aqui, dedicado aqui, aprendendo a conviver com as pessoas, gostar das pessoas, dividir essa paixão que todos nós temos no Flamengo. Me forjei aqui como homem, como atleta e como rubro-negro, que entende o mundo e entende essa nossa paixão como a gente fazer parte de uma coisa muito grandiosa que se chama Flamengo. Então, ser grande benemérito é uma honra muito grande, é um reconhecimento que o clube faz a cada um de nós, somos 30 vivos hoje, e que nós somos muito honrados com isso. Qual é a influência que tem um grande benemérito em reuniões, em conselhos? Não, os mais jovens nos procuram, porque é evidente, nós carregamos aí uma experiência de muitos anos de convivência entre as pessoas, com as políticas do clube, com a evolução, com a história do clube. Então, eu diria que nós não temos uma influência direta, objetiva, mas somos ouvidos por alguns para transferirmos a nossa experiência, aquilo que nós já vivemos aqui no Flamengo, né? Que são muitas histórias, muitas coisas, boas, ruins, mas evidente que muito mais as boas. Duas, uma ruim e uma boa. A ruim está ligada à derrota e a boa à vitória. Mas eu poderia dizer, por exemplo, uma imagem ruim para mim, porque eu sofri e eu conheci os bastidores daquela final do Flamengo em Bangu de 66. Foi um grande arranjo aquilo tudo para prejudicar o Flamengo. Meu pai era presidente do clube, fez exigências para o Flamengo entrar, porque sabia o esquema que tinha a federação com o juiz, eu não vou citar nomes aqui, não estou aqui para isso, já se passaram tantos anos. Até já morreu, né? Todos. E foi complicado aquilo. Aquilo foi uma decepção muito grande. Nós tínhamos um bom time, nós estávamos com postura, enfim. E boa, eu te digo, são tantas. A minha história, começando aqui como atleta, garoto, jovem, de 14 anos, joguei basquete em todas as divisões, infantil, juvenil, primeiro time. Vitórias no Campeonato Mundial, e olha, nenhuma vitória, nenhum título, apesar de ser um campeonato mundial, foi fascinante, foi maravilhoso, mas toda vitória nos dá uma alegria, uma satisfação, é um sofrimento. O torcedor, nós que nessa hora do jogo deixamos a razão de lado um pouco e viramos torcedor. E uma vitória dura, aquele jogo disputado, é sempre uma grande emoção, muita alegria. Então, são infinitas alegrias e a alegria de poder ter convivido com pessoas fantásticas que eu conheci aqui dentro, de diversos matizes e de diversos credos, religião, pensamentos. Foi muito construtivo. Você faz afetos e desafetos, né? Eu não tenho desafetos. Às vezes que eu tive alguma posição, não desafeto, posição diferente aqui, ela acabava depois da reunião, a gente jantava, então eu não acho que tenha desafeto, porque a causa Flamengo é tão maior que não cabe desafeto. Nós estamos aqui com o mesmo objetivo. Então eu sou bastante sincero, eu desafeto, eu não sei, posso ter, devo tê-los, mas não enxergo assim, não vejo assim ninguém que eu não tenha uma relação aqui, que eu passe e não fale. Nunca tive. Desde menino estou aqui, não estou acostumado com as nuances aqui dos humores. Qual é o caminho para chegar à grande benemérito? Trabalho, perseverança, dedicação e humildade. Saber que nós estamos aqui para servir o Flamengo. E nós somos muito pequenos diante dessa coisa grandiosa chamada Flamengo. Com o tempo, a gente vai
5 anos emérito, exercendo funções, cargos, mas não são as funções, nem os cargos, é a dedicação, é a perseverança, é estar aqui sempre, na vitória, na derrota. Mas você vai ver emérito, continua aqui, vai envelhecendo, os anos vão se passando, e depois mais 10, 15 anos, 20, enfim. Aí você, no conselho de 30 grandes beneméritos, havendo vacância, você submete seu nome e há uma votação para isso e leva em conta todo o trabalho realizado ao longo do tempo. Né? E é uma votação democrática, os próprios grandes beneméritos é que votam. Então não tem uma conotação política, nada. Todos já são, todos já realizaram, todos... Enfim, é pelo trabalho prestado, pela dedicação e serviço de cada um. É muito importante isso que você falou, a gente conhecer a trajetória de cada um de vocês. Perfeito. Né? Então, é uma coisa que a maior parte dos associados, principalmente os associados jovens, não tem conhecimento do que você fez, do que o Dr. Alcides e os outros, Michel, Cléber, Márcio, Walter Joaquim, esses grandes beneméritos, eles fizeram. Né? Então, às vezes um ou outro, Márcio Braga tem um nome muito grande, né? Então muita gente conhece bem a história do Márcio, né? Mas os outros que têm nomes grandes aqui dentro, mas que às vezes o sócio jovem, tem muito sócio jovem hoje em dia, novo, sócio. Graças a Deus, estamos renovando. E então essas pessoas não conhecem. Ele vê o grande benemérito, ele não sabe a tua história, que você tem 50 anos, a maioria aqui tem 50 anos de clube, a maioria dos grandes beneméritos tem a base de 50 anos de clube, né? Então é um legado que eles, é um trabalho de dedicação, sem remuneração alguma. Nunca. É muito sério isso aqui. E o associado às vezes não conhece. E eu sei que você tem um projeto, né, de esclarecer aos jovens sócios o que são os grandes beneméritos. Né? Eu estou querendo, conversei com o Carlos e com outras pessoas como ele se dedicam aqui, estão sempre presentes, que eu queria fazer uns encontros com essa geração mais jovem, esses grupos políticos que tem aqui, para nós não ensinarmos nada, nós transferirmos a eles, como você está dizendo, a nossa experiência. Marcar um legado, né? A nossa experiência é isso, a coisa anda mais ou menos por aí, ao longo do tempo vocês vão vendo, porque essa garotada, que é ótimo, Flamengo o que é? Uma corrida de revezamento, nós estamos entregando bastão para outros assumirem. Então nós estamos, quer dizer, se esse nome é esse, deixar um legado, mas é transferir, fazer essa experiência que nós tivemos aqui ao longo dos anos, e fazer um bate-papo, eles perguntarem, matar as curiosidades, tirar dúvidas, e a gente contar a história. Contar a história é sempre bom. Uma coisa que você gostaria de que fosse passada para quem está começando agora como conselheiro do Flamengo, na política do Flamengo? A primeira coisa que eu digo e aprendi por experiência própria, que claro que aqui existe política e sempre vai haver. Política é uma coisa saudável. Política com P maiúsculo é a arte nobre do homem. E eu aprendi quando presidi o Conselho Deliberativo, que o Conselho Deliberativo do Flamengo é um ambiente político. Por óbvio, natural. Mas nas grandes causas. E a gente na presidência, você está numa mesa mais alta, você tem uma visão plena do plenário, tem 400, 500 pessoas. O Conselho, em questões delicadas, sensíveis, importantes, e se abstém da política e vota o racional no melhor do Flamengo. O Conselho Deliberativo é sábio. O Conselho Deliberativo, na hora que as pessoas se iludirem achando que vão fazer a política menor, corriqueira, pequena, lá podem achar que vão entrar. Mas na hora da decisão eles votam. Aprendi isso ao longo do tempo, de muitos anos.
política nessa hora fica de fora. Essa é uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas: olha, quando vocês entrarem lá no Conselho de Administração, tire um pouquinho da paixão. Claro que vai haver, em algumas causas pode até haver na política, não é questão de a massa tectônica, né? De você se mexer e se ajustar, mas quando for coisas mais sérias, naturalmente a galera se imbui do espírito rubro-negro porque é melhor. Para a gente poder fechar esse bloco, vou fazer uma pergunta para os dois, para não responderem com o coração. Tá? O Flamengo caminha para ser o Real Madrid das Américas? Eu não vejo essa comparação Flamengo ser o Real Madrid das Américas. O Real Madrid é o Real Madrid, o Flamengo é o Flamengo. Nós somos diferentes em várias coisas. O Real Madrid é grandiosíssimo, tem uma estrutura fenomenal, joga no ambiente da Europa, onde as cifras são outras, tem outras estruturas. Mas eu acho que a gente é melhor que o Real Madrid, porque hoje a gente faz frente ao Real Madrid e tantos outros, Bayern, PSG, tantos outros europeus, com um mercado muito menor, mas com a nossa forma de ser Flamengo, de gerir o Flamengo, não necessariamente igual. Eu não quero me comparar com ele, eu quero estar em pé de igualdade. E eu acho que eu não estou muito atrás. Talvez eu não tenha o orçamento, os recursos que ele tem, mas eu posso, no final do ano, como o Carlos disse, ganhar dele e ser campeão do mundo. Quer dizer, como já fomos em situações muito piores. O Real Madrid sempre foi um clube grandioso. A Espanha sempre estava na Europa, estava em outro mercado. E nós, em 81, chegamos lá e fizemos uma criação. Então, essa comparação é ótima para exemplificar, mas eu não quero que ela se torne corriqueira. Real Madrid, com todo o meu aplauso, com toda a minha admiração, tudo que ele tem de exemplo eu quero seguir para o Flamengo. Então, nós vamos conversar com o Real Madrid, com o Bayern, com o Arsenal, com o Manchester. Conversar lá de igual para igual. Eles também têm umas coisinhas para aprender com a gente, principalmente essa nossa paixão, e tem um saldo aí de 45 milhões de caras aí que podem dizer para eles que é ser Flamengo. Concordo com você. E ainda vou falar mais uma coisa. Antigamente, o Real Madrid sempre foi freguês da gente. A gente ia lá e ganhava deles lá. Ganhava deles lá. Verdade. Me lembro que uma das últimas vitórias nossas lá foi com o Sávio, dando show. Foi onde ele foi contratado. E ele foi contratado por isso. Então, eu concordo contigo e parabéns pela tua resposta. Não, porque realmente é verdadeiro o que você falou. Eu respondi um pouquinho de coração também. Ele pediu, mas eu botei um pouquinho de coração também. Mas é isso aí.